Domingão repleto de decisões nos estaduais pelo Brasil e também jogos bem importantes no futebol europeu. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, repleto de jogos bem interessantes, tem finais de estaduais aqui no Brasil, também tem final da Copa da Liga Inglesa, jogos que são confrontos diretos aí pelas lideranças do italiano e do espanhol, enfim, muita coisa bacana, vamos analisar tudo isso com ele, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio, hermano, que maravilha esse domingo, hein? Rapaz, acho que crianças irão, é o dia que o filho chora e a mãe não Isso, tem, né? exatamente. Finais de campeonatos estaduais sendo definidas, diga passagem, jogos de volta já aí, casos do Fla-Flu, do Grenal, tem Palmeiras e Corinthians que é jogo de ida no Paulistão e tem vários jogaços também na Europa. Cara, eu acho que em termos de jogos, esse é um dos melhores bets do dia. Clássicos, né? Que Clássico londrino, clássico de Madrid, enfim, muita coisa legal, começando pelo clássico carioca. Fla-Flu. Fla-Flu, né? Vamos colocar na tela as informações desse confronto. Domingo, 4 da tarde, horário tradicional, lá no Maracanã. Jogo de volta, a ida com o mando do Fluminense, deu Flamengo 2-1. Pois é, velho. E aí, será que o Fluminense tem capacidade de reverter, né? Tava perdendo por 2-0, né? O gol no final deu uma sobrevida. Exatamente. O Flamengo tá embaladíssimo, né, velho? Com o Felipe Luiz. Inclusive, sob o comando de Felipe Luiz, a única derrota que o Flamengo tem é justamente para o Fluminense no Brasileirão do ano passado. Exatamente. Né? 2-0 para o Flusão na ocasião. Enfim, vamos lá analisar esse confronto agora. Vamos chamar o nosso aplicativo aí do Game Arena, pintando na tela. Tem um QR Code aqui, tá? Você pode apontar e baixar o aplicativo de forma gratuita, diga-se de passagem, beleza? Confrontos, vamos dar uma olhadinha aí nos confrontos recentes, começando pelo Flamengo, que é o mandante, né, ganhou como visitante por 2-1, o Flamengo tá embaladíssimo, velho, ganhando de todo mundo aí, 2-1 no Fluminense no jogo de ida, contra o Vasco da Gama, venceu, lá e Lô também, aí quando pegou os times mais fracos, aí é que venceu com a autoridade mesmo, meteu 5-0 no Maricá, 5-0 no Bangu, 5-0 no Portuguesa da Ilha, ganhou do Botafogo, ganhou do Vasco, enfim, as derrotas que o time tem nesse ano, a gente relativiza muito, porque foram lá no início do Campeonato Carioca, quando usou, eu não vou nem dizer um time alternativo, era um elenco alternativo. Nem os reservas do Flamengo estavam jogando aqui. Era bem dizer um sub-20, né? Isso. E era até o reserva do sub-20, porque o sub-20 estava jogando a copinha. Enfim, dá para relativizar muito esses resultados negativos aí do Flamengo no início da temporada. Quando começou a jogar a Vera por aqui contra o Bangu, mais ou menos, aí, meu irmão, ninguém parou mais o rubro. Atropelou, né? O Flamengo que vem nesse momento de 6 vitórias seguidas. E o Fluminense, né, que já dissemos aí, é o único time que venceu o Flamengo na era Felipe Luiz. O Fluminense vem de derrota, né? Antes conseguiu eliminar o Volta Redonda com duas vitórias, né? Na verdade, uma vitória em casa, um empate fora. E teve uma vitória na Copa do Brasil, né? Fora de casa contra o Caxias, está na terceira fase. Antes também pela Copa do Brasil, amassou o Águia de Marabá também, goleada, né? Enfim, aí Campeonato Carioca, venceu o Bangu, Nova Iguaçu, enfim, campanha ok, né, do Fluminense nesse início de temporada, cumpriu os objetivos, terceira fase da Copa do Brasil, final do Campeonato Carioca e vai tentar reverter aí com o Flamengo. E fazendo muito gol, né? O poderio ofensivo do Flusão vem funcionando bem, de fato, aí. O jogo que ele não marcou gol foi esse 0-0 contra o Volta Redonda, que na ida ele já tinha marcado 4 também, né? Então tirou o pé. Então, dá pra dar uma relativizada. Vamos pra ele, momento Beto Nacional, vamos dar uma olhadinha, por quê? Clássico sempre é muito difícil apostar, né, Fábio Hermano? É complicado, é o famoso clássico é clássico e vice-versa, né? E aí a gente tem uma oddzinha 1,65 aqui do lado do Flamengo. Cara, eu até acho que o Flamengo é favorito e imagino que o Flamengo deva vencer o jogo, né? Assim, é a tendência. O Flamengo é favorito, isso é um fato. Mas eu acho que esse favoritismo tá muito grande. Uma odd 1,65 numa final, no qual o Fluminense precisa do resultado, eu tenho meu pé atrás, velho. Eu não vejo valor aqui nessa odd. O único clássico que o Flamengo não venceu em 2025 foi o Fluminense, exatamente, na primeira fase, que foi 0-0. Né? Então... Até na Supercopa ele bateu o Botafogo também por 3-1, né? O Flamengo já foi campeão esse ano. Pois é, velho. E por essa discrepância de odds, a gente tem 1,65 para o Flamengo e 5,60 para o Fluminense, eu acabo enxergando mais valor do lado do Fluminense. Eu até poderia destacar aqui, Fábio, irmão, o ambas marcam. Cadê? Que tem uma odd muito boa, 1,89. Se o apostador quiser ir no ambas marcam, beleza, fica a seu critério. Mas, por causa dessa discrepância de odds ser tão grande, a gente já tem o gol do Fluminense pagando 1,63, velho. Por ser clássico, eu prefiro me precaver no golzinho do Fluminense do que no ambas marcam. Isso não quer dizer que a gente acha que o Fluminense vai ganhar o jogo. Não, mas um gol do Fluminense eu confio, velho. O Fluminense vai ter que se lançar, vai ter que propor jogo, vai ter que buscar o resultado. Tem um ataque que funciona muito bem, que vem marcando gol em praticamente todos os seus jogos aí. Então, velho, vai que o Fluminense marque seu golzinho, consiga dar uma segurada, porque 1-0 é um resultado que pelo menos leva ali o jogo já para pênalti, né? Pênalti direto, né? Direto. Leva para os pênaltis a partida. Então, velho, se você quiser pegar o ambas marcam, até porque o gol do Flamengo é mais provável que o do Fluminense, óbvio, você pode ir, mas a discrepância de odds não é muito grande, velho. Então, o golzinho do Fluminense, ao meu ver, já tem uma odd boa e a gente acaba se protegendo.
Muito bem, então sugestão de aposta aí, gol do Fluminense, mas deixando claro que o ambas marcam também é uma boa pedida aí para esse confronto. Bom, saímos do Fla-Flu e vamos para o Grenal, também um jogo de volta, né, onde também o visitante tem que reverter, né? Na ida, o Grêmio perdeu do Inter em casa, 2-0, né? Jogo domingo, 4 horas da tarde, lá no Beira-Rio, volta, né? O Grêmio que, se for campeão, vai ser o 8º título seguido. Octa, né, velho? Já é hepta, né, no caso. E aqui tem um fator que diferente do Fla-Flu que a gente analisou agora há pouco, aqui o visitante acaba pesando mais, né? Porque é outro estádio, de fato, né, velho? Outro estádio. Exatamente, outro estádio, outra pegada, né? E lá na ida o Internacional acabou saindo vencedor na Arena do Grêmio por 2-0, que foi um grande resultado. Colorado podendo voltar aí a ser campeão gaúcho, né? Exatamente, depois de um bom tempo. Foi 2016 a última vez que o Inter foi Cara, campeão. acho que por aí. Faz um tempo. Acho que 2016 foi no Novo Hamburgo até, não? Foi por aí. Porque acho que teve o faz hepta. tempo, faz um É o hepta tempinho, do Grêmio, antes disso foi o Novo Hamburgo e o Inter só ganhou antes disso, se eu não me engano. Pode Enfim, ser. Posso estar enganado também. Mas faz tempo. O fato é isso. Momento não, né? Aplicativo do Grêmio Arena. Vamos aí para as estatísticas, né? O Inter que o seu último jogo foi a vitória contra o Grêmio, 2-0. Como já está na terceira fase da Copa do Brasil, né? Porque está na Libertadores, não jogou no meio de semana. Na semifinal passou pelo Caxias também, 2 vitórias aí tranquilas. Aí é um time que dificilmente perde, né? Inclusive está invicto na temporada. Sim. Dos poucos times do Brasil aí que ainda seguem invictos, O único né? empate foi na estreia contra o Guarani de Bagé e o Grenal da primeira fase, que foi 1-1. Perfeito, venceu todos os outros. Fora isso, muitas vitórias do Inter aí nesta temporada. Já o Grêmio, um time mais instável, né? O Grêmio quase ia sendo eliminado na Copa do Brasil. De novo. 3-3, né? Conseguiu vencer o Atlético de Minas Gerais nos pênaltis. Aí na ida, derrota pro Inter. Na semifinal, derrota pro Juventude 2-1. Aí no jogo da ida, aí venceu o Juventude por 2-1, mas é um time que deixa gol em praticamente todos os jogos, né? Eu acho que ele só não deixou contra o Grêmio. Acho que... Contra o Inter. Não, contra o Juventude, 2-0. Né? Cara, o Grêmio, ele é curioso, porque assim, o Grêmio já tem essa fama de copeiro, né? É tradicional isso aí. E em 2025 isso está sendo posto à prática de uma forma absurda. O time estava sendo eliminado para o São Raimundo de Roraima, fez o gol no último minuto, levou para os pênaltis e passou. Contra o Juventude, ele estava sendo eliminado com um jogador a menos. Fez um gol de bicicleta ali no último minuto, passou nos pênaltis. Contra o Atlético, ele sofreu um gol no final, um gol contra, podia ter se abalado e foi lá e passou nos pênaltis mais uma vez. Então, cara, não dá pra duvidar que o Grêmio possa fazer um 2-0, levar pros pênaltis e ser campeão, né? Acho que o Inter é de fato favorito. É um time que passa mais confiança hoje em dia. Eu acredito que tem um time melhor e o momento também é melhor. Mas a gente tá falando de um Grenal no final do Campeonato Gaúcho. Não dá pra desmerecer o tricolor. Falando em momento Bet Nacional na tela, porque o favoritismo é do Inter, né, que joga em casa. Mas muito alto, tá? É, muito alto. Assim, é um jogo que resultado final fugiria, tá? Grenal é muito louco, pode ter uma expulsão no início, de qualquer lado, e aí a gente fica muito ali perdido, exposto, né? E assim, não dá pra duvidar do Grêmio, tá? Não dá. O Inter vem em campeonatos gaúchos, vem sendo freguês do Grêmio, tudo bem que venceu esse ano, tem tudo pra ser campeão, mas não dá pra duvidar do Grêmio. Então, não dá pra desmerecer, né? Cara, assim, eu até acho que de fato, obviamente, o Inter é favorito. Eu não cravaria uma vitória, eu acho que o empate pende muito aqui pra esse jogo. Porque o Inter também vai jogar com o resultado debaixo do braço. Mas acho que não vai se lançar 2-0, vai dar espaço pro Grêmio. Pois é, o Grêmio quem vai precisar buscar, né, velho, o resultado. E aí, qual é a grande questão? A gente tem aqui um ambas marcam, que paga muito bem, odd 2. Eu destaco aqui pelo custo-benefício, tá? Uma maravilha. Mas, por essa discrepância de odds, como eu mencionei, eu tô achando essa odd do Inter muito baixa, e isso é provado quando a gente vai dar uma olhadinha em gols do Grêmio. Um golzinho do Grêmio já paga 1,60. Velho, eu acho isso aqui uma maravilha, tá? Essa discrepância do resultado final ela tá tão grande que o Grêmio está sendo tratado como um azarão e, consequentemente, até o gol do Grêmio está sendo tratado com uma dificuldade relativamente alta. E isso acaba condicionando para uma odd boa pré-jogo de 1,60 para um golzinho do Grêmio. Gente, o Grêmio precisa se lançar, ele tem que tirar 2 gols de diferença, né? Eu acredito muito que um gol do Grêmio vem. Isso não quer dizer que eu acredito que o Grêmio vai ser campeão, nem que necessariamente vai vencer o jogo. Mas um gol eu confio. Confio e confio muito. Então, velho, com essa odd de 1,60 já no pré-jogo, eu acho que essa tá uma maravilha, tá? Exatamente. Muito bem, então vamos colocar 50 na nossa sugestão de aposta, gol do Tricolor Gaúcho aí no Grenal, é a nossa dica. Bom, agora a gente vai pro Campeonato Paulista, tá? Aí é jogo de ida, tá? Grenal e Fla-Flu com jogos de volta, né, dos estaduais, mas aí
Palmeiras e Corinthians é jogo de ida. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Domingo, 6h30, lá no Allianz Parque, jogo de ida. Corinthians que vem de eliminação na Libertadores. Corinthians chega aí com um psicológico talvez abalado, né? Time que caiu mais uma vez na pré-Libertadores. Pressionado, sem dúvida. Pressionado eu diria que é a palavra. Dizem Abalado, que se não for vamos ver. campeão, o Ramon Dias cai. Será? Pelo Cara, é um menos- trabalho bom. eu também acho absurdo demitir, Pô, viu? só tem uma derrota até hoje, né? É, O Corinthians foi invicto na primeira fase, só perdeu pro Barcelona do Guayaquil, o Ramon acho Dias, que eu é. acho. Porque, não, eu acho que ele São perdeu... Paulo na primeira fase. Isso, exatamente. E também ali ele engatou as 8 vitórias seguidas, só que o Ramon Dias chega um pouco antes, né? se eu não me chega engano. antes. Enfim, dito isto, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena e o Corinthians com essa pressão, né, velho? Fez a campanha melhor na primeira fase, né? Inclusive por isso vai decidir a final em casa. Lembrando mais uma vez, jogo de ida aqui, tá? Isso é importante demais. E o Palmeiras que vem de classificação depois de tirar o São Paulo, polêmico, né, velho? né? Teve aquela questão do pênalti. Lá na semifinal, vale lembrar, semifinal e quartas de final, né? Eram jogos únicos, só a final que é jogo de ida e volta. E o Palmeiras acabou passando aí contra o São Paulo com aquele pênalti polêmico ali em cima do Vitor Roque. Você acha que foi, meu irmão? Não foi nada. Também acho que não. Bom, mas o Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas, né? Vamos colocar aí, né? Contra 4 vitórias. 4 vitórias contra Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol, São Bernardo e São Paulo. Mas clássico é um jogo diferente. Lembrando que na primeira fase foi 1-1, né? Sim. Também no Allianz Parque, o Estevão perdeu um pênalti, né, no final. No finalzinho. E poderia ter sido 2-1 pro Palmeiras. Bom, Opa. vamos ver agora o Corinthians. Coringão, né, que venceu o Barcelona de Guayaquil, mas não foi o suficiente, né, porque como a gente vê aí, na ida foi 3-0, né, para o time equatoriano. Antes bateu o Santos por 2-1 na semifinal. O Corinthians é um time que toma muitos gols, né, dificilmente passa ileso, né, até teve esses últimos jogos contra Mirassol e Barcelona de Guayaquil, mas é um time que não tem uma defesa tão segura, né. Quando tem jogos um pouquinho mais difíceis, o Corinthians realmente acaba se complicando, né? E já antes mesmo do Barcelona do Guayaquil, o Corinthians meio que deu uma complicada pra cima do UCV, a gente esperando que fosse passar com tranquilidade, né? Quase que a partida vai para os pênaltis, já fez o 3-2 ali meio que no final. Enfim, o Timão é aquela coisa, ele começou muito bem o ano, eu acho que ele deu uma caída aí nessa reta final, acabou bambeando um pouquinho. Esse 3-0 foi inacreditável, porque o Corinthians leva 2 gols já meio que pela reta final ali também do jogo, né? E isso acabou condicionando a eliminação do Timão. E agora, Palmeiras favorito para esse jogo, hein? Exatamente. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Palmeiras, joga Sim. em casa, o Palmeiras no Allianz Parque é muito difícil de ser batido, né? É muito difícil levar gol até. Exatamente, é um time que se defende muito bem. E aí, dá para confiar nessa vitória não, do Verdão velho. ou não? Vitória seca por uma odd de 1,71, eu tenho meu pé atrás, tá? Eu acho que deveria estar um pouco mais nivelado aí, por se tratar de clássico. Mesmo o Corinthians chegando aí nessa, pode-se dizer, né, abalado. Vamos usar esse termo, né? Chegando abalado aí para esse confronto, depois de uma eliminação na pré-Libertadores, eu ainda acho que é clássico e, assim, eu não imagino uma vitória fácil do Palmeiras. Por isso que eu acho que não vale a pena você apostar na vitória do Palmeiras em um clássico, numa final do campeonato com odd de 1,71. Eu, particularmente, não enxergo valor nessa aposta aí de resultado final a favor do Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras não perde, Fabermano. E a gente observa que o Verdão atuando no Allianz, ele é muito forte e é até difícil levar gols, né? Então qual vai ser a nossa alternativa aqui para esse confronto? Na aba especial, aqui que tem disponível na Bet Nacional, você tem algumas oportunidades aí de apostas, digamos assim, não muito habituais, né? Você combinar ali um mercado com o outro, por exemplo. E a gente tem uma opção muito interessante relacionada ao dupla hipótese e total de gols no jogo. Cadê? É aqui pra cima. Pra gente combinar um dupla hipótese, que é, bem dizer, confiar que o Palmeiras não vai perder o jogo, né? E total de gols no jogo. Qual é a tendência que a gente tem pra esse confronto aqui? Palmeiras ou empate e menos de 3,5 gols. Eu gosto muito disso aqui. É bem dizer, Palmeiras não perde e sai no máximo 3 gols. A gente tem aqui 1-0, 2-0 e 3-0 pro Verdão. A gente tem um 2-1, a gente tem o 0-0 e 1-1. Então eu acho que é uma opção muito atrativa. Essa gama de placares que eu citei agora, eu acho que dificilmente vai fugir disso aí. Por isso, ao meu ver, essa é a opção mais segura. Oddzinho 1,56, eu prefiro muito mais isso aqui do que a vitória do Verdão. Muito bem, você vai lá na aba especiais, não é isso? E aí Palmeiras ou Apostas empate em especiais. menos de 3,5. Então uma odd bem interessante, eu acho que, rapaz, Ah, boa. uma ótima, viu? Podia ser hotbet, viu? Ih, rapaz, Podia botou ter. pressão em mim. É, Eu, ao meu ver, tem uma melhor aí que tá chegando. Muito bem, então vamos ver.
A gente sai do Brasil e vai para a Europa, tá? Agora a gente vai para a Itália porque tem Atalanta e Inter de Milão, né? Jogo do líder, né? Da competição, da líder, Inter de Milão, contra o terceiro colocado, Atalanta. Jogo domingo, 4h45, lá no Gewiss Stadium, né? A casa da Atalanta em Bérgamo, 29ª rodada do Calcio. A Atalanta que tá vivendo um momento que é inacreditável, tá? Já vamos chamar logo aí o aplicativo do Game Arena, que eu quero mostrar isso aí pra vocês. A Inter tá voando, né? A gente sempre fala isso aqui da Inter. É equipe muito sólida, dificilmente de ser batida, né? Um time que já não perdia 5 jogos, que fez 4, até mais, né? 4 vitórias e um empate aí nesse retrospecto. E a Atalanta vem de uma vitória, uma grande vitória. A gente vai ver já já. Antes, tabela classificação. Os Nerazzurri, líder da competição, 61 pontos, mas a Atalanta tá ali na cola, né? Uma vitória aí da equipe mandante, encosta na Inter de Milão, fica com a mesma quantidade de pontos. Isso. Briga boa lá no campeonato italiano entre Inter de Milão, Napoli e Atalanta. Muito bem, vamos para os confrontos, né? Começando pela Atalanta, que conseguiu um resultado surpreendente, 4-0 na Juventus, fora de casa. Juventus é um time que perde muito pouco, ele só tinha perdido... Que nem sofre muitos gols, assim. Ele só tinha perdido para o Napoli no campeonato italiano, né? Foi a segunda derrota da Juventus e por 4-0... Em casa. Em casa foi um resultado ali que quebrou muita gente, né? Aí antes disso, o que a Atalanta faz? Empata com o Venezia em casa, o time da zona de rebaixamento em 0-0. Um time maluco. Aí meteu 5 no Empoli, beleza, que é um time mais fraco, mas pô, meteu 5-0 fora de casa. E aí conseguiu perder do Bruges na Liga dos Campeões em casa e ser eliminado, né? Perdeu os 2 jogos. Empatou com o Cagliari em casa, time da metade de baixo. Então o time... Aí antes disso, fora, 5-0. Cara, a Atalanta ela vem muito melhor fora de casa. Em casa ele foi eliminado, né, na Copa da Itália, pode descer mais um pouco aí, pelo Bolonha. 1-0. Então... Cara, ele em casa, ele vem de eliminação para o Bolonha por 1-0. Perdeu para o Clube Bruges em casa e foi eliminado na Liga dos Campeões também. Empatou em casa em 0-0 com o Cagliari e empatou em casa em 0-0 com o Venezia. É o time que, como visitante, parece que não sentindo a pressão da torcida, tem jogado muito melhor. E a Inter de Milão, né? Antes eu só queria mostrar aqui também, ó, 2-0 para Inter lá no jogo de ida, né? Jogo de ida não, primeiro turno. Inclusive a gente pode até voltar para os confrontos diretos, porque eu acho que é uma sequência grande de vitórias da Inter, viu? Vamos... Que isso, 2-0, 4-0, 4-0, 2-1, verdade. 5 vitórias consecutivas aí. Então, realmente, é uma vantagem... É um freguês, né? Da Inter e Atalanta. E a Inter de Milão, a última vez que perdeu foi para a Juventus aí. Realmente, então, são 6 jogos seguidos sem perder da Inter de Milão, sendo 5 vitórias e um empate. Como a gente disse, timezinho muito sólido. Às vezes que a Inter perdeu aí nessa temporada, foi para Juventus, Milan, acho que teve uma derrota na Champions League também, não foi? Que foi Bayer Leverkusen, eu acho, 1-0, salvo engano. Enfim, realmente, timezinho muito sólido aí, a Inter de Milão, tá? Difícil ser batido. Liga dos Campeões passou pelo Feyenoord, né? Venceu ida e volta, né? Um adversário que o Milan foi eliminado, caiu, né? Exatamente, seu maior rival. Então, realmente, aí, Inter muito bem. Vamos agora para o nosso momento bet nacional, porque temos aí odds. Favoritismo da Atalanta. Com o favoritismo da Atalanta jogando em casa, mas os números não fazem que a gente acreditar nessa Atalanta contra a Inter em casa. Tudo bem que o último jogo, uma ótima impressão, mas... A Inter é melhor que a Juventus também. Né? Cara, a Inter é o melhor time desse campeonato, né? Eu acho que isso é indiscutível. E por isso, eu até gostaria de destacar aqui, dificilmente a gente vai ver outra partida aí que a Inter Milão ela não é tratada como favorita do confronto, tá? De fato, é um jogo muito difícil, mas a gente vê que a Atalanta ela tem tido muitas dificuldades dentro de casa. Os últimos 4 resultados como mandante da Atalanta são inacreditáveis. empate em 0-0 com o Cagliari e com o Venezia, times ali da metade para baixo da tabela. O Venezia tá na zona de rebaixamento até, né? Eliminação para o Bolonha em casa na Copa da Itália. Eliminação na pré-oitavas ali da Champions League, né? No mata-mata para o Clube Bruges, também em casa. Então assim, velho, cara, considerando esses 4 últimos resultados em casa da Atalanta, por mais que venha de um grande resultado contra a Juventus, eu acho que a Inter de Milão ela não vai sair derrotada desse jogo, tá? E a gente tem aqui o handicap mais 0.5 pagando 1,50, que é uma oddzinha ali que a gente considera boa, uma odd ok. A gente aqui tem 2 dos 3 possíveis resultados. A gente só vai perder dinheiro se a Atalanta vencer o jogo. Coisa que é muito difícil acontecer a Inter perder, né? É um timezinho muito sólido. Eu acho que na pior das hipóteses vai ser empate aqui. E o empate pra gente serve tanto quanto a vitória. Vai ser green do mesmo jeito. Então, ao meu ver, essa aqui é a opção mais atrativa do confronto. Muito bem, então vamos colocar aí 50. Sugestão de aposta é pra Inter não perder. Não perdeu aí nos últimos jogos contra a Atalanta, né? Só ganhou, na verdade. Só ganhou, então é só o empate já ser mantido. Exato. Bom, vamos agora para a Espanha. La Liga também confronto direto, né, pela liderança. Atlético de Madrid e Barcelona. Vamos colocar na tela domingo, as informações do confronto, né? Vai ser domingo, 5 da tarde, lá no Estádio Metropolitano. 28ª rodada aí do Campeonato Espanhol. O Atlético, que no meio de semana caiu para o Real na Liga dos Campeões, e o Barcelona confirmou a classificação contra o Benfica. O Atlético de Madrid que, cara, fez uma boa partida até, né, contra o Real, mas acabou sendo eliminado mais uma vez, né, uma freguesia inacreditável aí do Atlético.
briga boa, tá? No topo da La Liga. Vamos chamar ele, nosso aplicativo do Game Arena agora. Vamos dar uma olhadinha em estatísticas, em algumas informações. Vamos ver a classificação, né, primeiramente, para ver como tá essa briga. No momento, o Barcelona... A cada rodada muda isso aqui, né? Então é sempre bom ver de novo. Barcelona é o líder com 57 pontos, mas tem um ponto aí ainda também, tá? O Barça tem um jogo a menos, né? O Barcelona tem um jogo a menos, teve a questão lá do... Foi contra o Osasuna, não foi o último jogo que foi adiado. E o Atlético de Madrid tá ali em terceiro lugar, um pontinho atrás do Barça. Se o Barça vencer esse jogo, meu irmão, aí ele... Pela primeira vez, eu acho que o Barcelona vai dar uma encaminhada boa aí pro título, porque a gente tá começando a chegar na reta final e o Barça tem esse joguinho a menos ainda, né? Bom, vamos trazer os confrontos das equipes, né? Das equipes que estão bem na temporada. O Atlético foi eliminado pelo Real, né? Venceu no tempo normal por 1-0, mas aí nos pênaltis acabou sendo eliminado. Antes na La Liga, até poupou alguns titulares, né? Acabou sendo derrotado pelo Getafe. E aí, pela Liga dos Campeões, perdeu a ida também por 2-1. É um time que faz gol em praticamente todo jogo, né? Qual foi o último jogo aí que o Atlético não fez gol? Cara, faz um tempinho. Faz um tempinho, né? Você vai me fazer descer até... Aí, ó, contra o Leganés. Foi o único jogo no ano que ele não fez gol, inclusive. Então, em casa, ele faz gol também em todo jogo, né? Então, em casa, ele fez gol em todas as partidas da temporada. É um ataque forte, né? Temporada eu não sei, mas no ano sim. Temporada será? Confesso que não tenho essa informação. Não tenho. Mas eu acho que no ano o Atlético fez gol. Não, no ano sim, no ano sim. E tem esse jogo aí que dá uma... Aqui, né? Uma luz do que pode ser esse confronto, né? 4-4, o jogo de ida da Copa do Rei. Ainda vai ter a volta lá em Madrid, né? Pois Bom, E o Barça? O Barça também não foge muito, né? Assim, um time também que marca muitos gols, né? Até mais, obviamente, do que o Atlético de Madrid. Deu uma melhoradinha na sua defesa, né? Conseguiu aí não tomar gol do Benfica na ida, não tomou gol da Real Sociedad, mas antes havia tomado 4, né, da equipe do Atlético de Madrid, não tomou do Las Palmas, mas contra times mais fortes, geralmente o Barça toma gol, né? Tem sido jogos movimentados aí, né? Cara, o ataque do Barcelona é uma coisa inacreditável, né, velho? É o melhor ataque do mundo, né? Tanto em termos práticos quanto teóricos, ao meu ver, né? Um trio de ataque aí que nos fez, pelo menos, sentir um cheiro ali do MSN, pode-se dizer, né, velho? Não é no mesmo patamar, mas realmente é uma temporada sensacional aí de Rafinha, Lewandowski e Lamine Yamal. Boa. Bom, então é isso, né? Vamos pro nosso momento bet nacional. As odds demonstram um favoritismo do Barça. 2,18. Cara, é porque o momento do Atlético... as odds estão justas, assim. Eu acho que sim, tá? O Barcelona é, de fato, um time melhor, o momento também é melhor, vem de classificação, mas acho difícil o Atlético perder em casa. Não, perder... a vitória eu não confio não, tá? O hipótese tá bom ainda. Tá bom, 61. Mas assim, se tem um jogo que ele pode perder em casa, é do Barça também. E há mercados melhores, né? Também tem eu acredito que sim, tá? Eu acho que esse é um jogo, assim, pra você ir no resultado final, você tá confiando muito em uma das duas equipes. Coisa que eu tenho meu receio, tá? Não descarto aqui uma vitória pra nenhum dos dois lados. Não é loucura nenhuma. Dito isto? Focar em gols, né? E aí a gente tem aquelas duas opções padrões, tradicionais, se a gente confia em gols. Tem o mais de 2,5, que paga 1,55, e tem o ambas marcam, que pagam 1,49. Qual é a grande questão? A gente até tem uma odd melhor no mais de 2,5, mas eu sempre gosto de fazer essa leitura. No mais de 2,5, a gente tá dizendo o quê? Que vai sair pelo menos 3 gols no jogo. Se você confia que vai ter 3 gols nesse jogo, pra você, qual é o palpite mais plausível? É um 3-0 ou é um 2-1? Obviamente, acredito que é um consenso entre todos, que 2-1 seria o palpite mais plausível. Então, velho, pra mim, acaba sendo pouca mais das seguro. odds, né? A diferença De 1,49 para 1,55, não é essa discrepância absurda. Pra você se arriscar, né? Aqui a gente acaba se protegendo mais se for 1-1, que é um palpite muito viável, 1-1. Isso. Então eu acho que aqui acaba sendo bem mais seguro do que o mais 2,5 gols. Mesmo tendo um odd um pouquinho mais baixo, eu acho que ainda é melhor. Muito bem, então sugestão de aposta aí, 50 no ambas marcam em Atlético e Barcelona. Bom, agora vamos pra Inglaterra, tá? Porque Final. tem Clássico de Londres. Vai pra final. Calma, deixa pra depois, né? No final. Tá, desculpe. Agora tem Premier League, Arsenal e Chelsea, jogo também bom, né? Clássico londrino. Vamos colocar na tela as informações do confronto. Domingo, 10h30 da manhã, lá no Emirates Stadium, né? A casa do Arsenal em Londres. Bom, aplicativo? Já quer chamar? Você que manda. Muito jogo pode hoje. chamar aí. Estamos um pouquinho apressados, né? O Arsenal não quer aquela coisa. Se classificou, teve um empatezinho aí contra o PSV, a gente pode relativizar, meteu 7-1 na ida, ainda sofrendo com a questão das lesões. Teve o retorno do Gabriel Martinelli, que já foi pro banco, já entrou aí nesse último jogo, e vai enfrentar um Chelsea que, assim, vinha mal, mas veio no crescente. 4 vitórias consecutivas dos Blues. Tabela de classificação. O Arsenal ainda sonha de forma distante com o título, eu acho que é muito difícil. Eu acho que já está entregue aí, acho que o Liverpool já é campeão dessa temporada. O Arsenal vai começar a entrar ali naquele limbo de tipo assim, já está definido, né? A vaga na Liga dos Campeões também acredito muito que não perde. E o Chelsea sonha em voltar a jogar uma Champions, né? A equipe que está disputando a Conference League esse ano, que é o terceiro escalão aí do futebol europeu, de competições europeias, quer voltar a disputar uma Champions League, né? O bicampeão Chelsea.
Muito bem, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Arsenal, que conseguiu a classificação para a próxima fase da Liga dos Campeões, né? Havia metido 7 na ida, aí na volta ali, um jogo mais administrado, né? 2-2 com o PSV. Antes, contra o United, 1-1, mas 3 últimos jogos com ambas marcas combatendo, né? Nos jogos do Arsenal. Antes aí, jogos com menos gols, né? 0-0 com o Forest. Opa! Só pra gente ir um pouquinho atrás, 0-0 com o Forest. Aí perdeu do West Ham 1-0. Foi o período sem os atacantes, né? Que aí o ataque deu uma diminuída, né? Assim, ainda tá um pouco, né? Ainda foi um pouquinho meio troncho aí o ataque do Arsenal, pode-se dizer, porque ele tá jogando com jogadores improvisados ali no setor ofensivo. No caso do Mikel Merino, o Tierney também jogou mais, que é lateral esquerdo de origem, jogou mais avançado ali pela ponta. Mas enfim, tá tendo retorno aí desses jogadores e parece que o Arsenal até se adaptou melhor, né, a esse novo formato, porque vem de 3 jogos seguidos aí marcando gol. E contra o PSV, por exemplo, ele tava aí com essa deficiência ofensiva e conseguiu marcar 7. Então parece que deu uma encaixada ali no ataque momentaneamente, sem suas principais peças. E os Blues, o United não, né? Os Blues, o Chelsea. O Chelsea. Tá voando, o Chelsea marcando gol em todo jogo, o sistema defensivo até deu uma melhorada também. Vem de 4 jogos seguidos vencendo e só tomou um gol nesses 4 últimos jogos, tá? Mas antes disso, assim, a gente pode relativizar também que foram 4 jogos Copenhague, simples, né? Leicester, 2 contra o Copenhague, Leicester e Southampton. Então, relativiza aí um pouquinho, né? Antes disso, com jogos mais complicados, o Chelsea não vinha bem e também vinha sofrendo gol aí em tudo que é jogo, né? Mas nos jogos mais complicados, ambas marcam também. Muito frequente nos jogos do Chelsea. Pois é. E lá na ida, 1-1. Ambas marcam também. Placazinho aí que é a cara de Arsenal e Chelsea. Bom, vamos pro Momento Bet Nacional, dar uma olhadinha nas odds. O favoritismo é do Arsenal. E eu considero muito grande, tá? Bem favorito. Cara, eu tenho o meu pé atrás. Pra esse jogo, eu prefiro empate ao Chelsea do que a vitória do Arsenal, tá? Em termos de valor, o Arsenal ainda sofrendo um pouquinho aí com essa questão ofensiva, jogadores lesionados e tal. O Chelsea vem numa crescente. Como a gente disse, por mais que tenham sido jogos fáceis, são 4 vitórias consecutivas. É uma classificação aí no meio do bolo na Conference League. São 2 vitórias seguidas na Premier League, que colocou o time de volta ali no G4. Enfim, eu tenho meu pé atrás de cravar uma vitória do Arsenal, mesmo sendo no Emirates, tá? E aí eu acabo preferindo focar em gols, velho. Difícil cravar o resultado final por causa dessas odds aí, tá? Também acho. Mas vamos, ambas marcam, né? É isso? Acho que o ambas marcam é uma ótima pedida e ainda mais considerando aí a odd alta, né, velho? Como a gente disse, o Arsenal ele tá sofrendo com as questões das lesões, mas parece que deu uma organizada, né? Parece que encontrou um jeito ali de conseguir ser efetivo ofensivamente, meteu 7 no PSV, meteu 2 no jogo de volta mesmo, já tendo a classificação encaminhada, fez gol no United também, e o Chelsea vem empolgado, vem embalado aí, vencendo todo mundo. Então, cara, pela odd eu acho ainda que acaba sendo uma opção ainda mais atrativa, por isso ambas marcam pagando em 80. Muito bem, então 51 no ambas marcam em Arsenal e Chelsea pelo campeonato inglês. A gente vai falar ainda do campeonato inglês, mas antes, vamos para a Copa da Liga Inglesa, Perfeito. tá? Porque tem final, Liverpool e Newcastle, Liverpool que vem de eliminação na Liga dos Campeões, nos pênaltis, né, contra o PSG, e agora tem a chance de retomar a confiança aí, levantando uma taça, né, nessa temporada, final em Wembley, jogo único, tá? Domingo, 1h30 da tarde. Pois é, joguinho único, Copa da Liga Inglesa, Newcastle aí podendo ser campeão, né, e podendo aproveitar esse momento do Liverpool aí, talvez um pouco abalado, né, acho que praticamente todo mundo no meio do futebol cravava aí o Liverpool como o melhor time desta temporada, um time que lidera a Premier League, assim, de forma disparada. Deu azar no cruzamento, né, o PSG. Pegou logo o PSG, né, velho? E assim, um PSG que tá muito encaixado e muito organizado. Na partida de ida, ainda conseguiu sair vencedor, que foi um absurdo. Era jogo para ter sido uns 2-0 pro PSG. O Liverpool conseguiu vencer ainda, né? Mas na volta não deu, o PSG venceu e acabou avançando. Muito bem, aplicativo Game Arena, vamos trazer os resultados recentes aí, começando pelo Liverpool, né? O Liverpool que perdeu do PSG, 1-0, tem um jogo raro, né? Que ele não marcou gol em casa. Antes, venceu o Southampton 3-1, vitória tranquila, na ida 1-0 no PSG. No Campeonato Inglês está bem, né? 2-0 no Newcastle, inclusive o último jogo recente entre eles, né? 2-0 no Manchester City, 2-2 empate com o Aston Villa, vitória contra o Wolverhampton 2-1, 2-2 no Everton. Enfim, uma boa sequência aí da equipe do Liverpool, que no Campeonato Inglês já encaminhou o título, né? 15 Pode pontos. dizer, sim. E um jogo a menos, né? Não, tá com um jogo a mais. Agora tá com um jogo a mais. Isso. 15 pontos à frente do Arsenal. Já pode levantar mais uma taça aí, a primeira, né? Já para aquecer. E eu queria destacar aqui que tivemos aí um joguinho movimentado ali, né, entre Newcastle e Liverpool, que foi no primeiro turno do Campeonato Inglês, que foi 3-3 a partida, tá? Um jogaço aqui. O Newcastle tá com 2 jogadores, né, na seleção agora, Bruno Guimarães, Joelinton, os 2 na seleção, tem o Isaac também no ataque. É um ataquezinho que funciona. É porque o Newcastle, ele dá umas vaciladas de vez em quando, né, velho? É um time muito instável. Menos espera, né? Não dá pra dar umas confiadas, né? Ele vem de vitória até contra o West Ham, fora de casa. Mas, por exemplo, foi eliminado da FA Cup perdendo em casa para o Brighton. Pode até relativizar um pouco, porque o Brighton tá voando,
né, na temporada. Mas, por exemplo, tomou um 4-0 do Manchester City, quando o City vivendo essa estabilidade. Enfim, ele conquista os resultados surpreendentes, venceu o Arsenal ida e volta por 2-0, por exemplo, mas perdeu em casa para o Fulham também há não muito tempo. O poderio ofensivo funciona, mas nem sempre confirma o favoritismo nas suas partidas. Muito bem, dito isso, no momento bet nacional, o favoritismo é do Liverpool, né? Campo neutro e tal, mas o Liverpool é mais time e a odd eu acho que até... Cara, eu posso dizer um pouco baixa. Eu acho que 1.8 seria mais o justo, tá? Por ali. Eu também acho. Mas, enfim, eu até confio na vitória do Liverpool, tá? A grande questão para esse jogo é que eu trago o custo-benefício. A gente tem aqui, por exemplo, o ambas marcam pagando 1,66, que é praticamente a mesma odd ali da vitória do Liverpool, velho. E assim, é uma final, jogo único. Tende a ser mais aberto, tende a ser mais movimentado. A gente já teve um 3-3 aí entre Newcastle e Liverpool nessa temporada. Eu prefiro confiar mais que o Newcastle vai conseguir deixar seu golzinho do que o Liverpool vai ter a vitória seca no tempo regulamentar. Então, eu prefiro aqui o ambas marcam do que a vitória. Muito bem, então vamos no ambas marcam em Liverpool e Newcastle pela Copa da Liga Inglesa. Jogo bem interessante aí para você acompanhar nesse domingo, né? Final, jogo único no histórico estádio de Wembley. Bom, voltamos para a Premier League porque temos agora Leicester e Manchester United, né? Vamos colocar na tela as informações deste duelo, né? Domingo, 4 da tarde, né? Por isso a gente foi no horário 10h30 Arsenal e Chelsea, 1h30 Perfeito. Liverpool e Newcastle. E agora para fechar o futebol inglês, Leicester e Manchester United lá no King Power Stadium, 29ª rodada. Leicester na zona de rebaixamento e o United que no campeonato inglês não está bem, né? Tá ali na metade de baixo. Mas na Liga Europa vem de uma boa vitória e com uma boa atuação. Deu uma empolgada, né, o United, e o Leicester tá voando, né? Tá voando igual a raposa. Vamos dar uma olhadinha no aplicativo do Game Arena, inclusive, ó, porque a gente já vai ver, já vai começar com isso aqui, ó. 5 derrotas seguidas. É até mais, se eu não me engano, né, de derrota seguida. Enfim, o Leicester a gente já pode cravar aí como virtualmente rebaixado da Premier League, né? Timezinho ali que tá na vice-lanterna, menos 37 de saldo. Apenas 17 pontos marcados. Matematicamente ainda dá e dá bem, né? São 6 pontos ali de distância para o Wolverhampton, mas pelo futebol apresentado, eu acho que não tem a menor condição. Muitas derrotas seguidas, né? Não dá. Perdeu do Chelsea 1-0. Não, e não marca gol também, é um ataque... Perdeu do West Ham 2-0, do Brentford 4-0, do Arsenal 2-0. Aí na Copa da Inglaterra, perdeu do United 2-1, né? Foi o último time que ele conseguiu marcar, foi contra o United. Né? Aí 4-0, perdeu do Everton, a última vitória foi contra o Tottenham. Logo o Tottenham, né? Pois é, o Leicester ele vem de 6 derrotas seguidas e só marcou um golzinho nesse retrospecto, foi contra o United, diga-se de passagem, né? Mas enfim, timezinho que não passa confiança, como a gente disse aí, virtualmente rebaixado na Premier League. E o United é outro time que também não passa confiança, mas pelo menos vem numa crescente, tá? A gente pode destacar isso aí. Já são 6 jogos sem perder, é bem verdade que foram apenas 2 vitórias e 4 empates, porém, nesse meio aí teve classificação na Liga Europa, vencendo por 4-1 no Old Trafford com autoridade, um resultado muito bom aí a favor dos Diabos Vermelhos, e antes disso havia empatado com o Arsenal, que pela situação das equipes hoje, um empate contra o Arsenal é um bom resultado. Né? Então o time, pelo menos, deu um ano. Tava ganhando até o final do jogo. Deu uma sobrevida, talvez com essa classificação aí da Real Sociedade. É uma competição que ele pode acabar sendo campeão ainda. E ir para a Liga dos Campeões, a única maneira, porque pela Premier League ele não pega mais. Então chega animado aí os Red Devils. Muito bem. Bom, vamos para o nosso momento bet nacional, Matheus Montenegro, porque temos algo surpreendente, viu, em relação às odds. A vitória do Manchester United pagando acima de 1,80, eu estou vendo certo? Ou 1,82. Me traindo? 1,82. Aqui é o seguinte, aqui é papo reto. Não precisa nem olhar o resto do site, tá? A gente tá falando de um Manchester United que vem de 6 jogos sem perder, que vem empolgado com a classificação na Liga Europa contra um Real Sociedade, que era um adversário difícil, um time que empatou com o Arsenal recentemente, vai pegar um Leicester que vem de 6 derrotas seguidas, que já tá praticamente rebaixado, um Leicester que só marcou um gol nos últimos 6 jogos. Recentemente as equipes se enfrentaram e foi 2-1 para o Manchester United. Velho, essa odd, ao meu ver, se ela tivesse 1,60 eu ainda pegaria. Com a cotação 1,82, aí não tem nem discussão. Selo Hotbet, porque essa aqui é a melhor aposta do domingão. A gente vai com stake dobrada na vitória do United. Muito bem, então aí a nossa principal dica para esse domingo é a vitória do United contra o Leicester, né? Pagando mais de 1,80, ótima odd aí. É possível mais próximo do jogo que deu uma caída, né? Mas eu acredito que daqui pro mesmo jogo assim vai estar pelo menos em 60, com certeza. Acima de 1,60 eu digo que tem seu valor. Então, se cair um pouquinho aí você pode esperar o ao vivo para dar uma. Muito interessante aí. Então é isso, né? Domingão analisado. Sim, encerrado. Valeu, né? Só lembrando que segunda não tem programa porque é data FIFA, tá? Exatamente. Então só vai ter jogo... a gente vai ter terça Liga dos Campeões Feminina e Copa do Nordeste. Terça já tem programa. Vamos focar nisso aí. E aí, quinta, sexta já tem
Nations League, decisão, rodada decisiva das Que não é eliminatórias muito legal, sul-americanas. né? Eu particularmente É melhor não curto clubes, muito, né? É não. melhor apostar em Prefiro, clubes do que prefiro. a seleção, mas Não. a gente vai ajudar vocês aí. Tanto em termos trazendo futebolísticos análise. quanto de apostas. Mas Isso. é por isso que a gente tá aqui, né? Pra gente fazer esse trabalho pra vocês de esmiuçar essas partidas e buscar as melhores oportunidades. É isso, tamo junto e até a próxima. Joga com Valeu. responsabilidade aí. É isso, bom final de semana.